Olá, estamos aqui nesse momento para pensar sobre o grito de socorro que certamente eu e você manifestamos em algum momento da vida. Aliás, fazendo uma leitura bem apurada desse momento da história que nós estamos vivendo, diria para você que o mundo pede socorro. Não precisamos ir muito longe para chegarmos a estas conclusões. Por exemplo, se você for olhar para a situação da família contemporânea, como está a relação marido e mulher, pais e filhos, como está a saúde emocional, como está a saúde espiritual das famílias, como estão estabelecidos os vínculos das famílias, você vai chegar à conclusão de que a família, de uma forma geral, clama por socorro. Quando você olha para a situação do aposentado, do desempregado, do pai de família que bate na porta de um emprego sem nada conseguir, que às vezes passa meses ou até anos atrás de um emprego e ele já agora está numa idade avançada e ele já não está na idade produtiva para esse mundo capitalista, então as portas se fecham para ele, ele está ali buscando por socorro. Talvez seja esse o seu grito, o grito por um trabalho, por um emprego que de forma digna te dê condições de sustentar a sua casa. A situação da saúde pública no nosso momento da história, nós entendemos que tem muita coisa que avançou, graças a Deus por isso, mas ainda assim é uma situação crítica a nível nacional, em alguns lugares mais do que em outros lugares, mas é uma situação crítica. Às vezes é possível que alguém que precise de um exame, de uma cirurgia de emergência, que era uma situação de urgência, espere por meses e alguns morrem na fila de espera, esperando um transplante, esperando uma cirurgia de maior gravidade, e é automaticamente um grito de socorro que nós temos hoje, o grito por saúde, o grito também, certamente, por uma estabilidade econômica. As pessoas estão endividadas e elas estão se metendo cada vez em dívidas mais profundas, não somente porque são descontroladas, alguns casos sim, não somente porque são compulsivos, talvez alguns sejam, mas sobretudo porque o custo de vida está muito alto. Você tem que pagar para tudo e certamente este é um outro grito da nossa sociedade. Então, se formos olhar e pontuar, são centenas de observações que podemos fazer, mas de forma resumida, o mundo pede socorro. Há um grande grito por socorro. Talvez é o seu casamento que está precisando de um socorro, talvez é a sua empresa, talvez é a sua relação pai-filho, talvez seja a sua relação mãe-filha, talvez seja a situação sua de saúde, ou questões mesmo existenciais, emocionais. O grito de socorro está por aí e é certamente visível a todos nós. O seu grito, o meu grito, o grito da sociedade está aí. Agora, quando falamos de socorro, precisamos olhar para a palavra de Deus. E eu queria ler um texto da palavra de Deus registrado em Salmos, capítulo 121. Escute só esta palavra poderosa do Senhor para nós. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse é um salmo lindíssimo, de um conteúdo extremamente relevante, profundo, porque o salmista aqui ele está no momento de dificuldade, de aflição, e ele começa o texto dizendo que ele levanta os olhos dele na direção das montanhas, das colinas, dos montes. E como que na busca de uma resposta ele se pergunta, diante da aflição que está vivendo, ele se pergunta, da onde virá o socorro? E é interessante que nós não conseguimos mensurar o tempo entre o primeiro versículo e o segundo versículo. Poderíamos subentender que houve uma lacuna, um tempo de reflexão e de silêncio, porque logo depois, e esse logo depois pode ser minutos, podem ser horas ou até mesmo dias depois, o texto não mensura esta distância entre o primeiro e o segundo versículo, mas há um tempo entre o primeiro e o segundo versículo, porque o primeiro versículo é um versículo de questionamento.
ele levanta os seus olhos, ele direciona o seu olhar para as colinas, para as montanhas, e ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? O versículo 2 para diante é um versículo que traz uma resposta. E essa resposta certamente foi fruto de reflexão, foi fruto de devoção. E ele então tem uma revelação de Deus: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele então começa a mostrar ou a revelar esta posição de Deus em relação à vida daquele que crê, em relação ao servo, em relação ao homem e à mulher que tem uma devoção pelo Senhor. A Bíblia diz o seguinte, que esse Deus, que é o socorro que se apresenta para o salmista e que se apresenta para nós, ele não permitiria que eu e você tropeçássemos. Esse protetor, ele se manteria alerta. E aqui está uma grande questão. Esta prontidão de Deus em nos observar e de forma atenta, alerta, agir em nosso favor em um tempo de dificuldade. Ele ainda prossegue e diz que esse protetor, ele não dorme, ele está sempre alerta. Diz ainda que esse protetor, como sombra que o protege, este protetor está à sua direita. De maneira em que ele termina dizendo que esse Senhor o protegeria na sua saída, na sua chegada, agora e sempre. Ou seja, está dizendo, Deus tem me coberto com a sua atenção. Eu estou cercado de todos os lados pela proteção do Senhor. Ele é o meu socorro. E eu queria que você fizesse um paralelo desta afirmativa do salmista em relação à sua história de vida. De repente você está olhando numa direção, seja ela qual for, e se perguntando, da onde vai vir o socorro para o meu matrimônio? Da onde vai vir o meu socorro para as questões que envolvem os meus filhos? Da onde virá o socorro para a provisão da minha casa, para o sustento do meu lar? Da onde virá o socorro para a questão de saúde crítica que minha família está passando? Da onde virá o socorro para esta crise emocional, para essa ansiedade, para essa depressão que eu estou passando? Da onde me virá o socorro? Se você refletir como o salmista o fez, você vai ter a mesma resposta, vai obter a mesma resposta. O seu socorro só pode vir do Senhor, Criador, soberano, que fez os céus e a terra. É esse Deus que guarda a sua entrada e a sua saída. É o Deus que tem o prazer de proteger os seus. É interessante a gente pensar também numa perspectiva de escolha, porque isso tem tudo a ver com escolha. Eu posso escolher ter Deus como meu protetor, ou eu posso escolher viver uma emancipação que eu chamaria de suicida e viver segundo o meu próprio destino, se é que podemos falar desta palavra destino, viver segundo meus próprios valores, respostas, ignorando a Deus e o favor de Deus. Seria certamente uma posição suicida, é sinônimo de morte. Porque, na verdade, não há resposta em nós mesmos, não há socorro em nós mesmos. E até a força que acreditamos ter, até a sabedoria que nós acreditamos ter, até o discernimento que acreditamos ter, está tudo vinculado à pessoa de Deus. A Bíblia diz isto lá no Evangelho de João, referindo-se a Jesus, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, somos marcados por uma impotência absoluta quanto à vida. E a potência ou o poder que temos está ligado a esta dádiva divina na nossa vida. A dádiva da saúde, da inteligência, da capacidade de resolução de conflitos, né? Estas dádivas divinas. É por isso que somos imagem e semelhança de Deus. Compartilhamos do caráter de Deus, compartilhamos de algumas características divinas, dentre elas citei algumas. Então, se você está gritando por socorro e está fazendo essa pergunta, de onde vai vir esse socorro? Eu estou te dizendo claramente, segundo a palavra de Deus, que o seu socorro não vai vir de outro endereço, senão do trono de Deus. O próprio Deus será o seu socorro. Minha recomendação, fazer o que é mais óbvio fazer, segundo a palavra de Deus. Nos quebrantar diante dele, nos colocar em condição de humildade e dizer para Deus das nossas impotências, dizer para Deus da nossa incompetência, da nossa dificuldade e dizer, Senhor, entre em cena, seja o meu socorro.
Seja o meu socorro. E a Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é um socorro em qualquer situação, né? Porque há momentos em que você terá resposta, porque é dádiva de Deus também. Entenda quando eu expresso em qualquer situação. Porque Deus vai te dar força, inteligência, capacidade de trabalhar. Então, por exemplo, você precisa de sustento. Quem vai ter que levantar cedo e ir para o trabalho é você, não é Deus. Então, nesse caso, não faz sentido Deus entrar em cena, a não ser para te suprir de força. Mas o trabalhar é uma tarefa humana, não é, nesse caso, divina. Só para ilustrar. Mas, em última instância, direta ou indiretamente, todos nós somos dependentes de Deus. Então, de certa forma, quando olhamos para esse texto sagrado, Salmo 121, nós nos alegramos, porque percebemos que existe socorro para nós. Qual é o seu grito de socorro hoje? Se você pudesse avaliar hoje, pudesse enumerar, elencar alguns gritos, alguns pedidos de socorro e pudesse dizer, este é o meu maior grito, pastor. Esse é o meu maior pedido de socorro. Eu diria para você, independente de que pedido de socorro é esse, no Senhor há socorro, há resposta. A minha oração e meu desejo é que o Senhor seja para você o seu socorro. Então escolha fazer de Deus o seu protetor. Deus, ele quer fazer parte da sua história. Faça com que o seu coração seja um terreno fértil para a semeadura da palavra. Seja uma boa morada para Deus habitar. Diga para Deus, Senhor, Tu és bem-vindo. Me ajude, me socorra. E você certamente, perguntando como o salmista o fez, terá a mesma resposta. O seu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus te abençoe e te ajude e te socorra para a glória dele, alegria e edificação sua. Em nome de Jesus.